Bom dia, como vão? Nós de novo aqui, mais uma vez. Falamos agora, gravei agora de ciências, estou gravando agora de matemática. Na aula passada a gente viu basicamente porcentagem, o iníciozinho de porcentagem. Logicamente vocês já viram algumas vezes isso na vida prática de vocês, seja no jornal, é muito comum você ouvir falar em porcentagem, tantos por cento para os brasileiros votou em tal fulano. Essa medida, porcentagem, ela é uma razão usada em matemática para representar uma totalidade. Né? Ao invés de você falar o número exato do que está rolando, você fala porcentagem. Então, quando eu falo 100%, por exemplo, é o tudo do grupo. Por exemplo, eu tenho uma turma de 30 alunos. Se eu falar assim, 100% da turma passou de ano, quer dizer o quê? Todos passaram. Se eu falar 0%, não passou. Então ninguém passou. Ou se eu falar 50% da turma passou, metade da turma passou. Quer dizer, na verdade é como se eu pudesse dividir a turma em 100 partes iguais e cada partezinha dessa representasse 1%. Então imaginemos, por exemplo, se eu tivesse 100 pessoas, né? Eu tivesse um grupo de 100 pessoas e, sei lá, 30 delas fossem de homens. Eu diria que 30% desse grupo é de homens e 70% é de mulheres. Tá entendendo? É que nem sempre você tem 100 num grupo. Você pode ter 50, 20, 40. Então, a porcentagem representa uma parte desse grupo. Mas é importante que fique claro para nós que, por exemplo, 50% é metade. 100% é tudo. Né? 150% é metade mais metade. Ou melhor, tudo, a quantidade total, mais metade, por exemplo. Tá certo? Por exemplo, eu apliquei meu dinheiro num fundo no banco e me rendeu em um ano 100%. Quer dizer o quê? Que meu valor que eu apliquei dobrou. Se eu apliquei, sei lá, R$ 500, me rendeu mais R$ 500. Fiquei com R$ 1.000. Então, é importante a gente entender a porcentagem, até para não levar isso, né? Quem não sabe matemática acaba sofrendo lá na vida prática, porque é muito comum você ver na loja assim, desconto de 30%, tá certo? Aí você vai lá, compra, se você não souber calcular o valor do desconto, né? O cara pode te enganar, né? Ou numa compra de uma casa, compra de um carro, estou cobrando você tanto de juros por mês para financiar esse carro. Se você não souber fazer a conta, ele pode estar cobrando mais a você. Então, é importante que a gente conheça a porcentagem, é muito importante. Vamos lá ver a nossa atividade? Tá aí. Tá aí ela. Tá, aqui eu começo falando, né, sobre a porcentagem, que é uma razão. Esse símbolo aqui, ó, é chamado de porcento. Você vai achar ele na calculadora, vai achar ele. Se não achar, também dá para calcular sem usar esse símbolo. Às vezes na calculadora os alunos nem sabem usar, e quando tentam usar, erram na conta. Eu vou, inclusive, aqui com vocês, usar a calculadora para vocês entenderem como é que a gente usa calculadora nesses termos. Né? Até porque na vida mesmo, ninguém vai ficar calculando isso na mão. Todo mundo tem um celular na mão e vai calcular isso com a calculadora do celular. Então é importante, porque numa compra, estou no shopping, quero descobrir rapidinho, eu abro meu celular, calculo lá a porcentagem e descubro qual é o valor da peça. Às vezes está lá, toda a mercadoria da loja por 70% do valor. Né? Você consegue calcular isso na boa, usando o celular, sem precisar perguntar ao vendedor. Vamos lá. Então, olha só. Eu aqui fiz umas figurinhas para mostrar a vocês a questão do quantitativo. Né? Imagina que 100% seria essa rosquinha toda, esse círculo aqui todo. Né? 10% é uma parte, é a 10ª parte desse círculo. 20% é um pouco mais. 30% é um pouco mais. 40%, 50% a metade. Vejam a ideia de metade. Né? 60% um pouco mais que a metade. 70% um pouco mais ainda.
né, até chegar a 100%, que é a totalidade. Então, vocês visualizarem quanto que representa isso, né? Então, a porcentagem é uma razão centesimal, ou seja, é uma razão com a base de 100. Então, eu vou sempre representar por alguma coisa sobre 100. Tantos por cento? 10%, 10 sobre 100. 20%, 20 sobre 100. Então, a porcentagem representa uma fração cujo denominador é 100. Tá certo? Aí aqui eu dei alguns exemplos. Por exemplo, 2%. Como é que seria a representação disso em fração? 2 centésimos. 2%. Né? Como é que seria isso aqui na forma decimal? Se você dividir 2 por 100, vai dar 0,02. Então, 0,02 é a mesma coisa de 2%. Tá certo? 10%, 10 sobre 100. Que é quanto? 10 por 100 dá 0,1. Né? Então, por exemplo, eu estou numa loja. Aí na loja está escrito assim: todas as mercadorias 10% à vista de desconto. Tá certo? Então, por exemplo, tá aqui com a calculadora aqui, né? Vamos apagar tudo aqui. É 10%? Então eu vi a mercadoria lá de, sei lá, R$75. Esse é o preço da mercadoria. Eu quero saber quanto que vai ter de desconto. Ele falou que é 10%. Então, como é que eu calculo 10% de 75? Eu pego e multiplico. Ó, esse sinal aqui é vezes. Ou eu multiplico por 10 e divido por 100. Ó, vezes 10 dividido por 100, que dá 7,5. Então, esse é o desconto que eu vou ter na peça. Ou eu faço assim, ó, 75 vezes 10% não é 0,1? 0,1. 7,50. Então, qual vai ser o desconto na peça? 7,50. Bacana. Agora eu quero mais. Eu quero... professor, eu queria saber, né, o desconto. Eu quero saber quanto eu vou pagar. O que me importa saber é quanto eu vou pagar. Mais fácil ainda, ó. A peça custa R$75. Se eu tenho desconto de 10%, eu vou pagar quanto da peça? Pensa aí. Se eu pago 10, ou melhor, se eu desconto 10, eu vou pagar 90% da peça. Não é isso? Então eu vou multiplicar isso por 90%, vezes 90 dividido por 100. Aí, eu vou pagar 67,50. R$67,50. Olha como é que é fácil, viu? Beleza? A gente vai falar mais de novo disso aí lá na frente. Como calcular a porcentagem, né? Aqui eu dei um exemplo. 50% de 600. Nesse caso aqui, você não precisa nem calcular. Você sabe que 50% é metade. Metade de 600, 300. Tá certo? Então, tem que ser safo. Já sei que 50% é metade. Né? Metade de 600, 300. Beleza, fechou. Mas eu posso fazer isso de duas formas. Ou eu multiplico por 0,5, que é 50%, ou eu multiplico por 50 sobre 100. Igual eu fiz ali na calculadora. Tá certo? Da mesma forma. B. 30% de 1.500. De novo, como é que eu calculo isso? Ou eu divido isso multiplico isso por 0,3, né? Por exemplo, 1.500 vezes 0,3, que é 30%. 450. Ou eu faço 1.500 vezes 30 dividido por 100. 450. Certo? Tanto faz. Vamos fazer os outros exemplos? 12% de 120. Vou fazer do dois jeitos, tá? 12% de 120, então vou colocar 120 vezes 12 dividido por 100, que dá 14,4. Certo? Qual outra maneira que eu posso fazer, professor? Eu posso fazer assim, ó, 120
vezes 12% é 0,12. 0,12. Igual 14,4. Letra C, 27% de 900. Então, vamos lá, 900 vezes 27 dividido por 100, igual 243. Ah, vou fazer do outro jeito. Então, vamos lá, 900 vezes 0,27, que são 27%. Certo? Igual. Mesma coisa. D, 300 vezes 0,55. 165. E, 450 vezes 0,9. Notem que é quase 100%. Então vai ser muito próximo de 450. 441, tá vendo? Às vezes você pode errar na calculadora, se você tiver um pouquinho de bom senso, vai saber se está errado ou não. Vocês imaginam, por exemplo, 98%, eu calculei. Digamos que eu botei o número errado na calculadora. Deu, sei lá, deu R$30. Como é que eu sei que está errado? Tem que estar errado. 98% é quase totalidade, é quase 450. Então tem que ser um número próximo de 450. Então, matemática também, às vezes, a gente pode errar, mas se a gente tiver um pouquinho de senso lógico, a gente descobre que a gente errou. Tá bom? Valeu, pessoal. Valeu. Próxima aula a gente volta a falar disso aí. Forte abraço.